Olá, queridos diretores de música, sonoplasta, você que é cantor, você que cuida de alguma área da música aí na sua igreja local e que faz parte aí desse nosso campo maravilhoso, o campo dos grandes milagres, a poderosa Associação Maranhense. Tudo bem com vocês? Olha, eu quero nesse momento que nós estamos agora só nós, né? Já tivemos aquele momento ali com os bravadores, com os jovens, aventureiros, universitários, mostrando aí o programa do ano de 2020. Temos tanta coisa para fazer. Agora nós temos um momento só para nós. E eu espero que você aproveite ao máximo esse momento agora, porque nós temos muitas coisas boas para fazer na área da música aqui na Associação Maranhense no ano de 2020. Vamos ter a Camp Music, vamos ter encontro com músicos da União Norte Brasileira. Já vai preparando aí a sua caravana para nós representarmos muito bem o nosso campo, juntamente com os demais campos que formam a União Norte Brasileira, a União Norte cada vez mais forte. Eu quero só ler um texto da Bíblia para vocês que está no livro de 2 Coríntios. Abra aí a sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 2. Eu vou aqui achar na minha Bíblia enquanto você acha aí na sua. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 12. Tá certo? Na minha Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 12, diz assim: tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. Meu querido músico, meu querido sonoplasta, a palavra de Deus aqui destaca duas coisas importantes: esperança e ousadia. Nós temos a grande esperança da volta de Jesus cravada no nosso coração. Consequentemente, a palavra de Deus nos motiva a termos ousadia no falar. Que você possa usar o Ministério da Música, que está com um novo logo. Olha aqui, ó, esse é o novo logo do Ministério da Música. Que você possa usar os seus dons na área da música para abreviar a volta de Jesus, mas faça isso com muita ousadia, tá certo? Não tenha medo de ser feliz, não. Parte para cima, vamos avançar, falar com ousadia, principalmente para que possamos abreviar a volta de Jesus. Eu estarei orando para que o ano de 2020 seja um ano muito abençoado para você e que você possa trabalhar com muita ousadia. Vou estar orando para que você seja ousado para ser usado por Deus, em nome de Jesus. E olha, eu e o meu amigo Lucas, o nosso coordenador da área de música para toda a Associação Maranhense, convidamos uma pessoa muito especial para falar para vocês. Ele, olha só o currículo do homem. Ele é formado em licenciatura plena em matemática pela UESPI. Ele também tem pós em cálculos na Sociedade Brasileira de Matemática em parceria com a UFPI. Tem licenciatura plena em música pela UFPI. Ele é pós-graduado em canto coral. Ele tem pós-graduação em regência, ele é especialista em música com ênfase em violão clássico, escola técnica, pela Escola Técnica Estadual do Teatro Gomes Campos, técnico em operação de áudio. O homem, ele é técnico e ministrante de cursos de operacionalidade de áudio e vídeo para professor de escola pública. Ele é ministrante de curso em musicalização e um monte de coisa que não vai parar por aqui não. Então, olha, o homem tem muita, mas muita bagagem para falar para você agora. Tenha paciência, fique até o final, porque você vai ser muito abençoado na área do Ministério da Música, porque não tenho dúvidas que em 2020, na área do Ministério da Música, na Associação Maranhense, tudo vai ser muito bom, bom demais. Faça tudo por ele. Olá, estamos aqui para trabalhar com os irmãos uma melhor forma de trazer para a igreja um som que seja agradável a todos, de tal forma que os irmãos não se sintam agredidos pelo som que nós vamos fazer. Aqui atrás nós temos duas imagens. Essas imagens mostram dois tipos de sons. Estes sons, eles podem ser agressivos aos nossos ouvidos, principalmente aos daqueles irmãos que estão sentados na plateia da igreja assistindo o culto, ou podem ser suaves. Então, a primeira imagem mostra exatamente um som direcionado aos irmãos. E este som direcionado aos irmãos, ele pode fazer com que o som dentro da igreja seja um som bastante agressivo,
fazendo com que eles venham a se sentir mal, incomodados dentro da igreja. A segunda imagem mostra exatamente a forma pela qual o som deve estar bem distribuído na nave da igreja. E ao distribuir este som dentro da igreja, os irmãos vão se sentir confortáveis, não agredidos pelas frequências sonoras que o som irá produzir dentro daquele momento de uma música, de um louvor, de uma pregação, enfim, de tudo que estiver ocorrendo dentro da igreja. Iremos mostrar para cada um dos irmãos aqui pontos, frequências, momentos em que o irmão poderá fazer uma ativação ou uma redução de cada uma dessas frequências. Falaremos de equalização, forma de equalização, como transformar um som para a igreja de tal forma que ele possa estar bem e os irmãos não percam a espiritualidade dentro da igreja. Vamos colocar para os irmãos uma música que geralmente nós temos utilizado na igreja. E gostaríamos que os irmãos tentassem ouvir as frequências dessa música e depois nós vamos comentar o que o irmão achou, o que está faltando, o que está excedendo dentro dessa música. Ouçamos a música que geralmente usamos na igreja. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Na sua opinião, irmão, o que está faltando nessa música? O que está sobrando nessa música? Quais frequências estão exageradas e quais frequências estão precisando dar um maior volume? Então, esse tipo de problema nós estamos enfrentando dentro da igreja. O momento em que o som vai ficar audível, ficará prazeroso ouvir um som. Queremos só lembrar que temos alguns sonoplastas que gostam de agudo, outros que gostam de médio e outros que gostam de grave. Ouçamos, por exemplo, essas frequências sendo colocadas de forma exagerada. Agudo, por exemplo. Pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre. Vamos ver o exagero de médio. Ou um exagero de grave. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me... Irmão, a igreja, ela não é um clube de festa. A igreja adventista, ela trabalha com o som de uma forma equalizada, equilibrada. E isso nós queremos trabalhar com cada um dos irmãos. Quando as frequências elas estão equilibradas, nós não temos problemas com a música na igreja. Iremos mostrar para vocês que um equalizador de frequência, ele está em 20 Hz até 20 mil Hz. Trouxemos para os irmãos um programa que trabalha exatamente esse tipo de frequência. E queremos mostrar para os irmãos esta mesma música sendo trabalhada dentro de um equalizador com frequências que vão desde 20 Hz até 20 mil Hz. Esse é o equalizador. Observem que ele já está trabalhando aqui no estúdio com o som que estamos produzindo. Mas nós vamos colocá-lo para trabalhar exatamente a mesma música que nós trabalhamos agora com os irmãos. Ouçamos a mesma música trabalhada dentro de um equalizador gráfico.
és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado... Se você verificou, nós desligamos e ligamos o equalizador gráfico e o irmão notou a diferença quando o equalizador está ligado e quando ele está desligado. Então, significa que quando um som está bem equilibrado, todas as frequências estão trabalhando de forma igualitária. Não significa dizer que você tem que trabalhar com um equalizador todo o tempo no flat. Você pode também trabalhar com o equalizador tirando e colocando frequências as quais você verifica que elas estão excedentes ou que elas estejam faltando. O irmão pode preparar isso de forma prévia, sempre chegando na igreja antecipadamente para passar o seu som. Sabemos que na igreja, quando são eleitos os sonoplastas para o ano subsequente, nós temos mais de 1, 2, 3, 4 sonoplastas. Cada um tem a sua forma de equalizar. O ideal é que todos cheguem a um denominador comum e que cada um, quando for fazer a sua sonoplastia que estiver dentro da sua escala, chegue antecipadamente e faça com que o seu som tenha exatamente a sua cor. Procure, sonoplasta, uma música que você conheça as frequências e sempre faça com que ela vá trabalhar de acordo com a sua equalização, de forma tal que não venha agredir aos irmãos que estarão ali dentro da igreja para ouvir as mensagens, os louvores, a pregação que estará sendo feita naquele momento. Cada pessoa que está na igreja estará recebendo uma mensagem de uma forma tal que possa alcançar o seu coração. Todas as nossas programações dentro da igreja são com o intuito de evangelizar. Estamos sempre trabalhando para alcançar almas para Cristo. E essas almas têm que ser trabalhadas de tal forma que elas não venham ser agredidas pelo som que nós estamos promovendo dentro da igreja. Façamos uma equalização dentro da igreja de tal forma que as pessoas possam se sentir confortáveis ao ouvirem as músicas, os louvores, as palestras, as pregações, o que seja que esteja acontecendo lá na frente da igreja. Sonoplasta, você é quem vai ser o coração de toda essa programação. Faça com que as coisas possam acontecer de acordo com aquilo com que Deus planejou para cada uma daquelas pessoas que estão ali presentes na igreja. Ainda falando sobre a música que nós mostramos para vocês, vejam, por exemplo, a forma pela qual as frequências estão sendo distribuídas dentro do nosso equalizador. Observem que as frequências de grave entre 20.000 Hz até 40 Hz, elas pouco aparecem. Já de 50 Hz em diante, elas vão aparecer em 63, 80, 125 Hz. Daí em diante, nós temos os graves aparecendo e daí em diante passam a aparecer os médios. Nesses médios que nós podemos observar aqui, que estão sendo bem enunciados, estão aparecendo com bastante vigor, eles poderão provocar na igreja microfonias. E observe que os agudos, lá em 20.000 Hz e também em 20 e 22.000 Hz, eles não estão nem aparecendo. Por quê? Porque essas frequências, elas estão tão baixas que elas não vão aparecer dentro da equalização. Nós trouxemos para os irmãos um programa que produz frequências sonoras que vão desde 20.000 Hz até 20 Hz em ordem decrescente. Veja, irmão, se alguma dessas frequências já aconteceu na sua igreja,
de forma exagerada, ou seja, se há uma microfonia. Então nós vamos colocar aqui uma frequência de 40 Hz e gostaríamos de saber do irmão se você já ouviu essa frequência no som na sua igreja. Ou se o irmão já ouviu uma frequência exagerada de 80 Hz. Ou talvez, quem sabe, de 125 Hz. Eu coloquei para os irmãos frequências que podem estar dando microfonia na igreja de grave. Nós temos ainda frequências que dão muita microfonia de médio e médio agudo. Então vejamos, por exemplo, se você já ouviu uma frequência de 700 a 890 Hz. Talvez, quem sabe, uma microfonia de 1K. Essas microfonias que geralmente acontecem são microfonias de médio. E o irmão tem que notar que nessas microfonias, nesses pontos, essas frequências estão exageradas. O que o irmão tem que fazer é diminuir o potenciômetro circular de médio. Nas mesas mais atuais, nós verificamos que elas têm um potenciômetro de médio e também um seletor de frequência, onde o irmão pode selecionar essas frequências e retirá-las ou colocá-las a mais, de tal forma que não aconteçam as microfonias. Vejamos, por exemplo, uma microfonia de agudo. Essa é uma microfonia de agudo de 3.000 Hz. Ou uma microfonia de agudo de 5.000 Hz. Essas frequências, elas são mais comuns na igreja, porque geralmente estão sendo exagerados lá no seu equalizador ou na sua mesa de som os potenciômetros de agudo ou os potenciômetros deslizantes do seu equalizador, que vão desde 3.000 Hz até 20.000 Hz. 20.000 Hz, só para chamar a sua atenção, é uma frequência audível aos cães, aos gatos, mas geralmente para nós sentimos, não ouvimos, porque os nossos ouvidos, a nossa cóclea, ela não está preparada para ouvir tais frequências. O que o irmão deve fazer para evitar essas frequências? Retirar lá no equalizador essas frequências. O senhor operador de som, irá lá no seu equalizador, como aqui mostramos aqui no nosso, que vai de 20 Hz a 20.000 Hz, e vai retirar essas frequências da sua operação de som. Retire essas frequências de tal modo em que elas não estejam exageradas e assim você possa ter uma sonoplastia ideal para a sua igreja. Nós retiramos de 10.000 Hz a 20.000 Hz. Vamos retirar agora as microfonias que podem acontecer de médio, que vão de 1.200, 1K, 789, 832, 502, 399. Então são microfonias que nós vamos retirar aqui para que não haja problemas no momento em que as pessoas estiverem ouvindo a música. E agora, com essas frequências retiradas, vamos ouvir o que vai acontecer com o nosso som, com a música que nós colocamos ainda há pouco para os irmãos ouvirem. Então, vejamos, por exemplo, o que acontecerá com a nossa música, agora retiradas frequências
que estavam exageradas. Tu és a minha luz, a minha salvação. Veja que o som, cada vez que você equaliza, retira, você verifica que ele está menos agressivo e mais confortável para os nossos irmãos. Sonoplasta, temos um ditado que diz o seguinte: menos é mais. Lembre disso, menos é mais. E como menos é mais, quanto menos você tiver de uma frequência que pode lhe dar problema, melhor será a programação na igreja. Significa dizer que os irmãos não serão agredidos por frequências que estejam faltando, que estejam sobrando na sua equalização. Vamos agora falar sobre o louvor congregacional. É um louvor difícil. Por quê? Porque nós temos que levar em consideração de que forma esse louvor acontecerá dentro da sua igreja. Quero chamar a sua atenção para o seguinte: o louvor na igreja nunca pode acontecer de forma diferente a essa que eu vou lhe dizer agora. Os instrumentos têm que ficar mais baixo da pessoa que estará cantando na igreja. A pessoa que está cantando na igreja não pode estar cantando mais alto do que a congregação, porque é um louvor que vai ser feito com todos os que estão presentes dentro da igreja. Não é uma parte especial. E mesmo na parte especial, a música tem que ser equilibrada, com o instrumento mais baixo do que o solista ou que o coro. Alguma vez, sonoplasta, algum instrumentista já quis lhe crucificar? Ou aconteceu o inverso? Você, sonoplasta, já quis crucificar algum instrumentista? Isso acontece. De tal forma que o instrumentista está lá apontando para o seu instrumento e dizendo: não estou me ouvindo, levanta o som, ei, o meu instrumento, e fica levantando a mão, acenando, apontando para o instrumento, dizendo que não está ouvindo, para você subir o som dele. Irmãos, nós precisamos entender que a igreja, para que os instrumentistas e os solistas, os nossos coros, estejam se ouvindo, precisamos que nas igrejas tenham caixas de retorno ou retorno de ponto. Então, preparem para os instrumentistas retornos de palco para que eles possam se ouvir e que dessa forma o som não fique agressivo para a congregação. Muitas vezes a gente é obrigado a levantar o som para os instrumentos porque eles ficam lá acenando, fazendo lá um monte de sinais, mímicas, para que os instrumentos dele possam ser levantados. E às vezes eles vão lá no volume do próprio instrumento e sobe o volume do instrumento. Isso não é para acontecer, porque o sonoplasta ele vai equilibrar todos que estiverem lá na frente fazendo suas apresentações, terão o controle do sonoplasta, o controle do operador de som. Ele que é quem vai determinar a altura de cada um desses elementos. Por esse motivo, nós devemos levar em consideração que na hora do louvor com a congregação, teremos sempre que ter o instrumento mais baixo de quem está cantando e quem está cantando deve cantar mais baixo que a congregação. Queremos convidar duas pessoas muito especiais que vão nos auxiliar nesse momento em que nós vamos demonstrar para vocês exatamente esse jogo da questão do som, do cantor, dos instrumentistas. Queremos convidar ao Lucas e ao Bruno, que vão nos auxiliar exatamente neste ponto do louvor com a congregação.
Primeiro, equilibrado. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Agora com o instrumento mais alto do que o vocal. Vejam que nesse momento o instrumento superou a voz e nós não estamos ouvindo nada do que o cantor está cantando. Faremos agora o contrário, botaremos o vocal mais alto. Em ti confiarei, eu nada temerei. E agora o instrumentista não está se ouvindo, só estamos ouvindo a voz do cantor. Estás, e um dia voltarás do céu. Vamos equilibrar isso de tal forma que nós possamos ouvir os dois simultaneamente. Aleluia. Tu és a minha luz e a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu... Veja que nesse momento o som está equilibrado e nós conseguimos ouvir tanto o instrumento quanto o vocal. Significa dizer que a congregação não vai estar sendo agredida pelo som produzido naquele momento no louvor, tanto com uma parte especial quanto com a congregação. Agora, nós vamos falar um pouco sobre a questão da manutenção do som na igreja. Meu amigo sonoplasta, na sua igreja existe algum problema de fiação com relação à questão dos cabos dos microfones? Tem um cabo meio solto, tem um chiado no microfone? Como é que você está instruindo a pessoa que vai cantar, que vai falar, a segurar corretamente o microfone? Então, essas coisas nós vamos lidar agora, nesse momento, com vocês, na manutenção do material que você tem que ter na igreja funcionando corretamente. Temos aqui na nossa mesa um leque de coisas que são necessários para que você tenha na igreja de forma tal que tudo possa funcionar bem. Algo super importante é que você tenha um teste. Você tem que ter um teste de energia na sua igreja, no material da manutenção da igreja. Esse teste, ele vai servir para você se em algum determinado momento faltar na igreja energia, porque hoje as nossas igrejas, elas estão utilizando, na maioria das vezes, energia trifásica. Aí você, de repente, vê que as lâmpadas estão funcionando, você vê que os ar-condicionados estão funcionando, os ventiladores estão funcionando, mas o som não liga. O que aconteceu? Se você tiver uma chave de teste na sua mão, você vai até as tomadas e vai verificar se nas tomadas tem energia ou não. Se não tiver energia, o que fazer? Você tem que verificar se alguma canela da fase que liga exatamente o som da igreja está caída. Se estiver caída, tem que ser chamado a empresa de manutenção elétrica para que você possa, então, corrigir esse defeito. A necessidade também de você ter um pincel para que você limpe pelo menos uma vez a cada 7 dias a mesa de som. Não deixe poeira sentar na mesa de som, porque isso vai prejudicar os faders deslizantes da sua mesa de som. E isso fará, em curto prazo, a perca de canais da sua mesa de som. Você também tem que verificar como estão os cabos,
como estão os conectores, se esses já estão vencidos e se caso eles já estiverem vencidos, você tem que trocar esses conectores, colocando conectores novos nos seus cabos. O que nós vamos fazer agora, por exemplo, temos aqui o ferro de solda, temos aqui o estânio e temos aqui a manutenção de um cabo. Então nós estamos aqui preparando esse cabo de microfone. Estão faltando exatamente a ligação de 2 fios. Quero chamar a atenção de vocês para exatamente esses fios. Nós temos aqui um fio chamado XLR, ou estéreo. Nesse fio, nós temos 3 pontas. O terra é aquela parte que geralmente fica envolvendo os 2 fios que estão isolados internamente. Nós temos o negativo, que é o azul, ou às vezes branco, e nós temos o vermelho, que é o positivo. Essa ligação, ela sempre deverá ser feita nos seus conectores a partir de número 1, 2 e 3. Temos esses conectores dentro dos cabos XLR, que darão um som melhor para o seu microfone, sendo que o vermelho ficará sempre ligado no 2, o fio negativo na ponta 3 e o terra na ponta 1. Se você fizer isso, não haverá problemas no seu microfone, na sua manutenção que você estará fazendo rotineiramente. Bem, fazendo a ligação, nós teremos aqui. Ok, então vamos fazer aqui a ligação desse fio para que você possa, na sua igreja, também fazer a ligação. O fio terra, aquele primeiro, aquele que não tem, que faz o revestimento dos outros, já está ligado. Nós vamos fazer agora a ligação dos outros fios. O fio que nós temos aqui é um fio branco, como eu disse para vocês, ele pode modificar de cor, mas o vermelho, que vai ser ligado sempre no positivo, ele não vai modificar de cor. Então nós temos aqui o fio branco, que nós vamos ligar no 3. Nós temos o fio vermelho, que vai ser ligado no 2. E temos que verificar se essa ligação está feita de forma correta. Observem aqui, bem pertinho do fio vermelho, eu tenho uma ponta do negativo que ficou sobrando. O que fazer nesse momento? Uma tesoura, que tem que estar também no seu material, recorte essas pontas sobrando, tanto de um lado como do outro, e verifique que nenhuma ponta sobre para que não haja um aterramento ou uma distribuição errada de fonte de energia. Também verifique que o vermelho vai estar sempre ligado ao vermelho, o branco ao branco e o sem capa ou o descapado ou fio terra também estará ligado sempre com fio terra. Se você verificar isso, a sua ligação vai estar sempre correta. Outra coisa que nós queremos chamar a atenção de vocês é que toda vez que você for fazer uma soldagem de estânio com ponta XLR, sempre faça da seguinte forma: coloque a fêmea ligada ao macho. Nunca faça a ligação com ele separado, porque o ferro de solda, ele esquenta essa parte plástica e vai fazer com que as suas pontas, elas simplesmente fiquem frouxas dentro do encapamento do seu plug. E com o auxílio de um multímetro, esse multímetro, só vamos utilizá-lo aqui para mostrar a questão se a ligação está correta ou se ela não está correta. Então vamos colocá-lo sempre na questão sonora, e colocando na questão sonora, a gente vai verificar se está tendo passagem de corrente
para os lugares corretos. Então, pegamos uma ponta, ligamos de um lado, por exemplo, do lado vermelho, e ligamos a outra ponta do outro lado, também do lado vermelho. Então, se você pode ouvir, houve aqui um som, um ruído sonoro que está dizendo que a ligação está correta. Mas vamos verificar se há contato nos outros pontos, nos outros polos. No branco, não há contato. No terra, não há contato. Se você fizer o mesmo procedimento com as outras pontas, você vai verificar que o branco com o branco vai haver contato, mas com o vermelho não haverá contato e com terra também não haverá contato. Então, não havendo contatos e as ligações estando de forma correta, vermelho com vermelho, branco com branco e terra com terra, basta agora apenas fechar os plugs. Desconecte e aí feche os plugs. Plug macho, aqui estão as capas, então plug macho, nós colocamos então, a capa do plug macho. Colocando a capa do plug macho, você deve também colocá-lo dentro da sua capa, certo? E fechamos o plug macho com a ponta final. Pegamos então o plug fêmea, verifique que no plug fêmea ela tem essa parte de engate que você deve colocar para baixo e trazer o restante, que é o isolador, para então você colocá-lo dentro da sua capa. Colocando na capa, fecha o plug e você fez aí a manutenção do seu plug, né, que estava com defeito outrora, agora não está mais. Você tem um cabo novinho na sua igreja. Ao falar em fios, nós temos muitas das vezes visto nas igrejas umas ligações feitas com fios que não deveriam estar ali. Esses fios, chamados de fios pendentes, eles não devem ser utilizados para fazer ligações elétricas dentro da sua igreja. Isso porque a abonite, o material de revestimento desses fios de cobre, são de baixa qualidade. E por serem de baixa qualidade, eles simplesmente vão esquentar e ao esquentarem vão derreter e fazerem terra. Com isso pode provocar queima, mesa de som, instalação elétrica, ventiladores, ar-condicionados e dar aquela fumaceira dentro da igreja. O correto é que quando você fizer uma instalação, utilize fios 14, fios 12 e daí em diante. E quando você for fazer uma extensão para a igreja, utilize sempre cabos que tenham revestimento dessa forma. Esse revestimento, com essa abonite, esse material que está aqui revestindo esse fio, ele é um material de boa qualidade. Fazendo isso na igreja, nós não correremos o risco de termos problemas de esquente da fiação e com isso não haverá derretimento dos cabos dentro da igreja. Outro ponto é a questão da imagem que nós temos saindo lá da sonoplastia até a frente da igreja num data show. Geralmente utilizamos cabos VGA. Esses cabos VGA, eles são bem interessantes porque eles não necessitam de um amplificador de imagem ou de um duplicador de imagem. Se você utilizar-se de cabos HDMI, quero chamar a atenção dos irmãos porque o irmão fez uma ligação na igreja dele e colocou um cabo HDMI de 50 metros. Com esse cabo HDMI de 50 metros, ele ligava no notebook, ligava lá no computador e a imagem não saía lá na frente.
E o irmão ficava se perguntando, mas o cabo está com defeito? Tirava-se o cabo, verificava-se o cabo e não encontrava-se defeito no cabo. Então, quando foi visto a distância que estava percorrendo a imagem até chegar ao datashow, não tinha imagem. Ou seja, nos cabos HDMI, nós precisamos de um duplicador de imagem, um amplificador de imagem, quando ultrapassar 25 metros. Toda vez que ultrapassar 25 metros, é necessário que na igreja seja colocado um duplicador, amplificador de imagem nos cabos HDMI, nas pontas HDMI, e esses farão com que a imagem passe, dependendo do tamanho, da amplitude do seu amplificador ou duplicador de imagem, até onde ele deve chegar. Então, geralmente compre um que chegue a 50 metros, 75 metros, que vai resolver o problema de imagem nos cabos HDMI dentro da sua igreja. Nós temos vários tipos de microfones sendo utilizados atualmente na igreja. Qual seria o melhor microfone para você utilizar na igreja? Geralmente, na igreja, nós utilizamos aquilo que é mais barato para a igreja. Irmão, geralmente o barato custa caro, principalmente para a igreja. O sonoplasta está lá tentando fazer o trabalho dele quando nós compramos um microfone de baixa qualidade e nós temos problemas com esses microfones de baixa qualidade. Mas ele era barato, era o que a igreja podia comprar. Irmão, eu aconselho sempre a igreja a comprar equipamentos de boa qualidade. É ruim quando nós estamos fazendo um louvor ou quando o pregador está fazendo um apelo ou uma pregação e o microfone começa a cortar. Porque o microfone é sem fio, e nós vamos já falar do microfone sem fio, em especial, o microfone começa a cortar, o cabo começa a dar defeitos e começa a dar aquela chiadeira. A manutenção do cabo já foi feita, acabou-se a chiadeira, mas o microfone, que é um microfone de baixa qualidade, continua com o mesmo defeito. O potenciômetro está lá em cima, o fader está lá em cima, o ganho está lá em cima, a microfonia está para todos os lados e simplesmente não tem som. A gente não consegue ouvir a pessoa que está falando, a pessoa que está cantando, porque o microfone é de baixa qualidade. Então, o ideal é que o irmão sempre vá a uma loja e procure com o vendedor da loja microfones que sejam ideais para utilização dentro da igreja. Mas preste atenção, irmão, microfones muito baratos não prestam. Não vamos fazer propaganda de microfones, mas microfones muito baratos não prestam. Nós temos algumas linhas de microfones que vêm geralmente 3 juntos dentro de uma caixinha, que esses microfones, eles não são de baixa qualidade, eles são de média qualidade. Pode resolver o problema da igreja durante certo tempo, mas o ideal é que a igreja procure adquirir microfones de boa qualidade. Quando você for comprar um microfone sem fio, vale ressaltar que os irmãos prestem atenção se esse microfone, ele é de que tipo? Ele é VHF? Não compre. Ele é UHF, a gente começa a pensar em comprar. Sendo ele UHF, ele é analógico ou ele é digital? Hoje nós temos problemas em muitas cidades por causa do sistema digital lançado hoje pelas televisões, pelas rádios clandestinas, que a igreja comprou um microfone sem fio, UHF, analógico, que chega aí a atingir os seus 680 MHz. Quando isso acontece, o irmão liga lá o microfone, começa a falar no microfone e de repente nós começamos a ouvir uma música diferente nas caixas de som. O que foi que aconteceu? O que aconteceu é que dentro dessa frequência sonora a qual o microfone está com a sua amplitude
em hertz, em megahertz, ele também capta as ondas sonoras que estão em redor da igreja, porque nós temos hoje muitas rádios FMs clandestinas, e essas rádios, elas fazem com que as suas ondas sonoras invadam qualquer sinal e vai invadir o sinal do microfone que você está utilizando na igreja. Então, quando você for comprar esse microfone sem fio, verifique se ele tem a capacidade de melhorar a frequência desse microfone. Geralmente, acima de 700 MHz. 700, 750, 800 MHz são as frequências melhores para que você, hoje, no microfone sem fio digital, você possa utilizar na igreja sem ter problemas com a captação de ondas de rádio que estejam circulando em redor da igreja, provocadas por rádios clandestinas. Irmãos, nós temos alguns microfones que às vezes eles são muito bons, mas eles estão velhinhos, a cápsula deles está meio suja, assim, tipo, bem enferrujadas. O que fazer num momento como esse? Porque quando nós estamos falando, sempre sai um pouco de salivação da nossa boca. E essa saliva, ela vai se acumulando nas cápsulas e vão, como ela é ácida, vão fazendo com que a pintura seja desgastada. A melhor coisa a fazer é você retirar a cápsula, e isso é bom que você tenha sempre feito pelo menos uma vez por mês, você faça isso, retire a cápsula dos microfones, retire a esponja que está de forma interna e lave a cápsula do microfone. Isso sempre quando o microfone chega novo, né? Você vai lavando a cápsula do microfone e vai retirando aquela salivação que ficou impregnada aqui. Também lave a esponja para evitar mau cheiro, que às vezes o irmão vai falar e aí tem um pouco de problemas, e quando você encosta o microfone próximo da boca para falar, você sente aquele mau odor, né? Então o ideal é que você lave então a esponja aonde a saliva parou, né? Porque a saliva ela não para na cápsula do microfone, ela para aqui nessa esponja, e lave também a cápsula do microfone de forma tal que toda essa parte de saliva que está aqui impregnada também seja retirada, e aí você novamente monta a sua cápsula, coloca mais uma vez a esponja dentro do microfone e coloca de volta no microfone. Às vezes, quando ela está muito desgastada, nós aconselhamos a você pintar com uma tinta metálica, né, que seja automotiva. E aí você pintando a cápsula, o microfone fica novinho de novo, o pessoal vai perguntar: poxa, compramos um microfone novo para a igreja? Não, nós não compramos. Foi o sonoplasta aqui, foi lá gentilmente e conseguiu restaurar o microfone que estava em uso, mas estava sendo bem usado pela boca dos irmãos e aí estava bem desgastadozinho. Muitas das vezes, nós queremos culpar os sonoplastas pelo som ruim que está acontecendo dentro da igreja. Por que isso acontece? Na maioria das vezes, nós temos que levar em consideração que tipo de material estamos colocando dentro da igreja para fazer este som dentro da igreja. Irmãos que dirigem as nossas igrejas, precisamos comprar material para nossas igrejas que sejam de boa qualidade. Não vamos exigir do sonoplasta algo que nós não estamos propiciando a eles. Temos que colocar na mão deles materiais bons, boas mesas de som, boas caixas de som, bons microfones, esse material que nós acabamos de mostrar para vocês, de tal forma que, aí sim, com um treinamento que nós estamos fazendo agora,
nós poderemos exigir dos nossos sonoplastas que esse som dentro da igreja esteja de forma agradável, sem retirar a espiritualidade dos nossos cultos. Ao fazer isto, nós estaremos mostrando para a igreja o nosso apreço que temos pela igreja. Compremos então materiais de boa qualidade, façamos os treinamentos com os nossos sonoplastas e também com os nossos cantores e músicos, e assim nós iremos estar fazendo com que os nossos cultos sejam cada vez mais espirituais. Agora, nós vamos falar diretamente para os cantores e cantoras de nossa igreja. Como devo louvar na igreja? De que forma devo segurar corretamente o microfone para que o meu louvor esteja bem feito? Como será o meu posicionamento dentro da igreja? Como é que eu vou fazer para estar sintonizado com a pregação, com o momento que está acontecendo na igreja? Como eu vou me posicionar de tal forma que eu possa ajudar o sonoplasta também a fazer uma boa equalização da minha voz? E também como a igreja classifica as músicas que nós temos cantado dentro das nossas igrejas. Tudo isso nós tentaremos responder para você nesse momento, de tal forma que você possa fazer com que o seu louvor dentro da igreja aconteça da melhor forma possível. Vamos iniciar falando um pouco sobre a questão da classificação da música dentro da nossa igreja. A Igreja Adventista, ela classifica a música de duas formas: músicas sacras e músicas seculares. A música sacra é aquela música em que fala do seu sentimento para com Deus e do sentimento de Deus para com você. Fala do celeste, fala da cidade santa, das coisas que acontecem no céu, de uma segunda vinda de Cristo e assim da nossa esperança de morarmos com Ele nos céus. Já as músicas que nós classificamos como seculares, elas falam exatamente do nosso sentimento para com o nosso próximo, para com o nosso filho, para com o nosso esposo, para com a nossa amada e assim por diante. Nós escolhemos duas músicas para demonstrar isso de um mesmo cantor, de uma mesma cantora da nossa igreja. Então, queremos mostrar para você exatamente essas músicas nesse momento. As músicas que nós escolhemos são as músicas da Patrícia Romania, primeira música Montanha, que é exatamente uma música que a igreja classifica como sacra. Vamos ouvir um pouco. Encontrei montanhas que antes nunca enfrentei. Veja que a letra, ela fala de uma dificuldade que a pessoa está enfrentando, os problemas da vida. E ela precisa vencer esses problemas, por si só não consegue vencer, mas ela vence através do clamor ao Senhor. Ouve a minha voz, de ti preciso como nunca precisei. Essa necessidade de ter Deus ao nosso lado para vencermos nossas dificuldades são músicas que nós classificamos como músicas sacras, músicas que nos levam a ter a presença de Deus próximo de nós e de nós estarmos próximos também do nosso Deus. É preciso um deserto. Ok. A próxima música que nós vamos apresentar é uma música da mesma cantora, mas que fala do sentimento da pessoa para com o seu próximo. A música que nós escolhemos agora foi a música Amei Você. Ouçamos então a música mais uma vez.
teus olhos. Observe que aqui a cantora não está se referindo a Deus, está se referindo a alguém próximo dela. Naquele momento eu já sabia que Deus te criou para ser meu. Apesar de você estar ouvindo o nome Deus aqui, Deus não é o principal objetivo do poema, mas sim o sentimento que ela acaba de sentir ao observar uma pessoa que mexeu com os sentimentos dela. E esse tipo de música é que nós classificamos como música secular. E assim, nós queremos mostrar para os irmãos que músicas seculares têm sido cantadas dentro da igreja, juntamente com músicas sacras, mas músicas seculares são músicas que tratam do nosso sentimento para com o nosso próximo. Não é com isso que nós vamos colocar dentro da igreja músicas que não estão nos elevando espiritualmente. Vocês podem prestar atenção que a música mostrou o sentimento, mas também elevou a um nível espiritual. São coisas que são diferentes e que nós temos que atentar para o momento em que você for escolher uma música para cantar na igreja. Muitas vezes você é convidado para cantar na igreja e, ao ser convidado, procure inicialmente saber quem é o pregador, que momento você cantará, qual é o título da pregação do pregador, para que você possa escolher uma música que esteja de acordo com aquilo que o pregador necessita. Quando o pregador lhe diz exatamente o que ele necessita, o que ele quer na pregação dele, você deve escolher 2 ou 3 músicas e apresentar ao pregador. E esse vai definir qual a música que melhor encaixa com aquilo que ele vai pregar. Lembre, irmão, nossas programações sempre são evangelísticas. Estamos sempre pregando a mensagem do Senhor, procurando salvar almas para Cristo. E nesse interim, você tem que entender que suas músicas têm que estar de acordo com as programações. Outro sim é que, quando você for convidado para cantar, digamos que no culto divino, não deixe para chegar na igreja na hora do culto divino. Você foi convidado para cantar exatamente no final do culto, no sábado pela manhã. Você vai fazer o fechamento da pregação e você vai chegar exatamente no momento em que a pregação estiver fechando. Aí você chega com o seu celular e entrega o celular para o sonoplasta. Esquece de botar o celular em módulo avião. E o seu celular vai atrapalhar no momento porque chegou uma mensagem. Então, quando você chegar na igreja, coloque seu celular em módulo avião, para que não atrapalhe o momento, ou então, faça melhor, passe a música via Bluetooth, por um pendrive, para o computador da igreja, que fica melhor para a equalização do sonoplasta. Ele não vai ter problemas na hora em que você estiver cantando. E chegue sempre cedo, assista todo o culto, toda a programação, para que você também se alimente espiritualmente de tudo que vai estar acontecendo ali. E no momento em que você for fazer sua parte especial, você também foi alimentado espiritualmente. Não chegue assim em cima da hora, no momento de cantar. Então, evite cantar em mais de uma igreja no mesmo culto, no mesmo sábado pela manhã. Procure cantar somente numa igreja e assista toda a programação. Quem pode cantar? Quando eu posso cantar? Essa pergunta é facilmente respondida. Qualquer pessoa que tiver vontade, que tiver o desejo, pode cantar. As pessoas que têm dificuldade de cantar são aquelas pessoas que, por algum motivo, não conseguiram ouvir as frequências sonoras e, não ouvindo essas frequências sonoras, consequentemente, elas não conseguirão reproduzi-las. São as pessoas que têm problema de surdez.
Então, essas pessoas têm mais dificuldades de reproduzir esse momento, que é o momento do louvor. E para isso nós temos o pessoal na igreja de Libras. Acontece que, em alguns momentos, nós estamos nos utilizando de algo bem peculiar no nosso dia a dia. São chamados os headphones. Esses headphones podem nos levar a um problema de surdez muito grande. E nós temos que evitar utilizar headphones que estejam todos colocados dentro do ouvido. O ideal é que você utilize headphones que sejam externos ao seu pavilhão auditivo, à sua orelha. Como esse momento vai acontecer? De que forma vai acontecer essa perca auditiva? Então nós preparamos para vocês um áudio, um vídeo, que vai mostrar para vocês exatamente como acontece o funcionamento dos nossos ouvidos e dessa forma nós também vamos demonstrar para vocês, através desse vídeo, como você vai incorrer na questão da perca da sua audição se você se utilizar muito de equipamentos dessa forma. Vejamos o vídeo. O ouvido humano, modernamente denominado orelha, nos permite perceber uma diversidade grande de sons. A audição é muito importante na comunicação. O que anteriormente denominava-se orelha é atualmente pavilhão auditivo. Os pavilhões auriculares ou auditivos têm algumas séries de pregas que favorecem a captação das ondas sonoras. No homem, os pavilhões auditivos são fixos, permitindo apenas certos movimentos. Em muitos animais, ao contrário, sua mobilidade desenvolvida permite direcioná-los à fonte sonora. O som captado pelos pavilhões auriculares entra pelo conduto auditivo externo, onde existem alguns pelos, além de uma cera de odor dissuasivo que impede a entrada de pequenos insetos no interior. Vejamos, por exemplo, agora o movimento, como acontece essa captação das ondas sonoras. O som, ao chegar ao final do conduto auditivo externo, produz a vibração da membrana timpânica ou tímpano. A vibração do tímpano mobiliza a cadeia e os ciclos da caixa timpânica, o martelo, a bigorna e o estribo, que transmite tais vibrações à cóclea ou caracol auditivo, de forma que mobiliza todos os líquidos que se encontram em seu interior. Estes líquidos estimulam as células auditivas, que enviam a informação que recebem as áreas auditivas do cérebro. As ondas sonoras de diferentes tons estimulam células auditivas de diferentes regiões da cóclea. Desta forma, os sons agudos estimulam as células próximas à entrada da cóclea, enquanto que os sons graves estimulam as células auditivas situadas em seu vértice. Por este mecanismo, o cérebro diferencia as distintas tonalidades e intensidades sonoras. Junto à cóclea se encontra o órgão do equilíbrio, que é formado por um vestíbulo e 3 anéis semicirculares, posicionados nas 3 direções do espaço. Em seu interior se encontram as células receptoras do equilíbrio, envoltas por um líquido igual ao da cóclea. Quando realizamos qualquer movimento do corpo ou da cabeça, as células dos condutos dos canais semicirculares se estimulam pelo movimento do líquido que está aí contido. Enviam o sinal ao sistema nervoso para informar da exata posição em que nos encontramos. Quero chamar a atenção dos irmãos para esse elemento muito importante no nosso sistema auditivo, a cóclea. É nela que estão pequenos cílios que vão se movimentar junto com a movimentação de um líquido que está dentro dessa cóclea, e essa movimentação é que nos permite fazer o entendimento das frequências sonoras graves, médias e agudas. A partir do momento em que nós colocamos esses headphones dentro dos nossos ouvidos, nós estamos fazendo com que as frequências cheguem muito próximas e muito fortes à cóclea. E quando nós ouvimos isso durante muito tempo, esses pequenos cílios começam a morrer. E eles morrendo,
eles não são reconstituídos. Uma vez que eles não funcionam mais, eles não funcionarão nunca mais. O que significa dizer que outros cílios farão o mesmo papel do cílio que já havia falecido. Isso significa dizer que, com o tempo passando, você começa a fazer com que cílios que não foram feitos para ouvir frequências agudas ou frequências graves comecem a fazer essa função. Como eles não eram apropriados para aquela função, eles também vão morrer. E assim, em cadeia, eles começam a morrer e eles morrendo completamente, nós paramos de ouvir. É comum, aos 60 anos de idade, a nossa audição diminuir, mas você pode fazer exercitações, você pode melhorar a sua qualidade de vida, evitando com que isso aconteça e prolongando ainda mais a forma pela qual você vai ouvir. Vejamos agora como funciona a nossa voz. O que é a voz? A voz é a forma pela qual o ser humano se comunica da melhor forma possível, porque ela é mais versátil, ela é mais rápida, ela é natural. Então, como acontece essa voz? Como é o movimento? De que forma ela é formada? O que nós temos com relação à voz? Aqui no esquema, nós estamos mostrando para vocês exatamente desde onde ela é criada. Nós temos, por exemplo, o diafragma, os pulmões, nós temos os brônquios, nós temos a traqueia, nós temos a laringe e na laringe nós temos aí as cordas vocais. Se você observar, aqui nós temos o momento em que elas estão abertas, é o momento da respiração, e o momento em que elas estão fechadas, que é exatamente o momento da fala, em que nós estamos produzindo a nossa voz. As pregas vocais, elas se juntam e começam a vibrar próximas umas das outras, e essa vibração vinda do ar que sai dos nossos pulmões, exatamente vão provocar essa sonorização, que chegando na nossa cabeça vai ser ressoada através da nossa cavidade oral e também da nossa cavidade nasal. Algumas pessoas falam muito da questão de voz de cabeça, voz de peito. Isso vai acontecer a partir do momento em que você fizer um treinamento, uma capacitação, fizer um estudo mais aprofundado com relação a essa questão. Vamos tentar passar um pouco disso para você hoje, mas procure uma escola de música para que você possa se aprofundar, visite um fonoaudiólogo e veja como é que está a sua voz para que você não desgaste essas pregas vocais e crie uma fenda vocal. Vamos falar daqui a pouco sobre a questão da fenda vocal. Gostaria de convidar você a fazer uma viagem meio estranha. Uma viagem às pregas vocais de 4 pessoas. Um baixo, um tenor, uma contralto e uma soprano. Eles vão cantar para nós e nós vamos ver exatamente como é o funcionamento das pregas vocais dessas pessoas que vão cantar para nós. Então, vejamos, façamos essa viagem juntos e vejam como é o funcionamento das nossas pregas vocais e vejam que de agora em diante você terá que tomar alguns cuidados com a sua voz. Vamos entrar pelo nariz de cada um deles e vamos chegar até as pregas vocais. Esse exame é um exame rotineiro que você faz com qualquer fonoaudiólogo e não dói, não precisa anestesia. Estamos chegando aí próximo das pregas vocais e observem aí as pregas vocais das pessoas. Elas estão abertas porque elas estão respirando e elas vão produzir esse som para nós dentro daquilo que você está verificando. Olha só, tosse, respiração. E vejamos agora, ouçamos agora essa questão do som. Como ele acontece?
soprano, contralto, tenor. Olha como as pregas se abrem e se fecham de tal forma em que elas vibram com a potência do ar que sai dos nossos pulmões passando por elas. Baixo. Veja a abertura e não há, no momento da vibração, nenhum distanciamento das pregas vocais de nenhum dos quatro. Isso implica dizer que não existe fenda. A fenda vocal é exatamente aquele momento em que nós começamos a falar e o ar começa a passar porque as fendas elas não se fecham e vibram tocando uma na outra, provocando aí exatamente uma coisa que a gente chama dessa fenda vocal. Então, você deve procurar, você cantor, cantora, deve procurar um fonoaudiólogo, visitá-lo, para que você verifique exatamente como é que está a sua garganta. E o que é que eu devo fazer para cantar? Quais são os procedimentos? Lembre de uma coisa, a partir do momento em que você começa a falar, a cantar, professores, cantores, profissionais da voz, tem que utilizar-se sempre de algo para lubrificar a sua voz. No caso, água. Tenha sempre água próximo de você, antes de você cantar, depois que você cantar, sempre esteja ingerindo água. Com isso, você vai fazer a lubrificação da sua voz. Você vai notar que a sua voz ela vai modificar. Sempre que você for fazer uma parte na igreja, faça uma limpeza na sua garganta. Na noite anterior, misture um pouco de água com um pouquinho de sal, faça um gargarejo, e aí depois você não pode mais ingerir mais nada e vá dormir. Ok? Isso fará com que as suas pregas vocais estejam limpas dentro daquilo que é necessário. Treine um pouco de técnica vocal, sua respiração. Muita gente quer respirar e respirar no peito. Essa respiração de peito é uma respiração que não está correta porque você não está dilatando os seus pulmões completamente e assim você não vai ter ar, talvez, para conseguir alcançar o tempo de duração daquela nota. Então, o correto é você respirar através do diafragma. Você vai respirar enchendo a barriga de ar, dilatando completamente a sua barriga e fazendo com que esse espaço seja preenchido, empurrando o diafragma para baixo, o primeiro apoio. E aí você vai, quando estiver cantando, empurrando com o diafragma para cima, fazendo com que o ar possa sair. Tenha um controle da sua respiração e assim você vai começar a fazer com que a música saia da melhor maneira possível. A outra forma é a questão da articulação das palavras. Utilize-se de trava-línguas para fazer melhor a questão dessa articulação. A entonação, quando você começa a música em um tom e quando você está durante a música cantando, às vezes você perde o tom daquela canção. Temos um grande problema aí na questão dos playbacks e das músicas ao vivo. Algumas pessoas não conseguem cantar com música ao vivo, ali com os instrumentistas, porque elas não conseguem seguir a rítmica. Mas quando a coisa vem mecanizada, vem em forma de playbacks, elas conseguem cantar. O problema do playback, meu irmão, é porque ele vem com o tom do cantor. Ele não foi preparado para mim
e nem para você. Ele foi preparado especialmente para o cantor. O cantor, que já está acostumado com aquele tom, ele vai cantar normalmente. Mas e você? Será que conseguiria cantar no mesmo tom do cantor? Então, às vezes, as pessoas oitavam ou para cima ou para baixo, sem sair do tom da canção. Se você conseguir fazer essa questão de oitavar, tudo bem. Mas se você não conseguir oitavar, mas semitonar, vai ficar mais difícil, porque às vezes você não consegue chegar na altura do playback, que é a altura que o cantor original da canção canta, e aí você começa a fazer umas coisas assim meio feias, que sobem e descem, e aí fica assim meio que feio. O que acontece é que você precisa conhecer um pouco de teoria musical. Ao conhecer essa teoria musical, um pouco daquilo que é necessário para você cantar, não haverá mais esse tipo de problemas. O aquecimento vocal, ele tem que ser feito sempre antes de você cantar, antes de você se apresentar e depois que você também canta. Você também tem que fazer um relaxamento vocal. Esse aquecimento vocal, ele pode começar através de massagem facial. Essa massagem facial, você vai, de forma circular, massagear o seu rosto, sua testa, seu pescoço, puxando para trás, certo? E assim, fazendo com que esse aquecimento aqui, através da massagem, melhore na hora de se cantar. Também faça alongamentos. Estire bem os braços para cima, para frente, para um lado, para o outro e faça bocejamentos. Abra bem a boca, faça o bocejo. Se você notará, quando você bocejar, que haverá uma abertura exatamente aqui no seu, próximo da sua orelha, que é o distanciamento da mandíbula, né? O seu palato inferior e o palato superior vão se distanciar e haverá essa abertura aqui. Então faça um alongamento tanto do seu corpo, do seu relaxamento físico, como também das suas pregas vocais. Aqueça elas antes de cantar. O posicionamento correto do cantor tem que ser com as pernas entreabertas para lhe dar um equilíbrio melhor no momento de cantar. Nada de botar pernas afastadas demais, nada de colocar as pernas juntas demais, porque você perde o equilíbrio e geralmente um pouquinho em V. Cuidado na hora de você estar segurando o seu microfone. Quando você estiver segurando o seu microfone, esse microfone ele tem uma angulação de captação da sua voz. Então, a melhor forma de você segurar o microfone é no sentido perpendicular com o solo. Se você segurar o microfone no sentido perpendicular com o solo, a sua voz será captada melhor pelo sonoplasta, pelo microfone. E evitará com isso aqueles P's e B's que muitas das vezes fazem isso. Pum, pum, D, P. Com isso, o som fica ruim para a igreja. Então, se você colocá-lo na posição perpendicular com o solo e começar a cantar, sem segurar também na cápsula do microfone, você não é cantor de sertanejo, meu irmão. Esse pessoal aí que tem a mania de ficar cantando assim, e aí fazem com que o som fique assim estranho, mas é a mania deles. E a forma correta de você segurar o microfone, no sentido perpendicular com o solo, direcionando para a sua boca. Lembre que muitas das vezes o sonoplasta vai chegar para você e vai de longe segurar o microfone, dizer para você colocar no sentido perpendicular. Ajude o sonoplasta a fazer melhor um som com a sua voz. Quando você segura o microfone correto, se posiciona correto, você vai ajudar você e vai também ajudar o sonoplasta a fazer melhor um som dentro da igreja. Alguns pregadores acham
que a sua voz sai da barriga. Ele coloca o microfone na altura da barriga. O sonoplasta exagera no fader deslizante e também no circular, no ganho. E aí começa a ter aquela microfonia da igreja. Então, pregadores também, que também são profissionais da voz, segure o microfone mais próximo da boca. Você não vai cantar, então você não precisa colocá-lo no formato perpendicular, mas segure mais próximo da boca, questão 2 dedos, 3 dedos, e você conseguirá falar. E assim ajudará o sonoplasta no momento em que ele estiver cantando. Cantores, treinem também a questão da sua respiração. A respiração é algo super importante. Você tem que chegar em casa e treinar essas respirações de tal forma que você tenha controle do ar que você vai soltar no momento em que você estiver cantando. A sua vocação, ela está diretamente ligada a esse momento em que você vai treinar a sua técnica vocal. Com isso, você evita para você o rouquidão, certo? Você não ficará com problemas na sua articulação, nas suas pregas vocais, você não vai ter inflamação dessas pregas vocais, você vai conseguir utilizar-se da sua voz durante muito tempo a partir do momento em que você começa a ter esses cuidados com a sua voz. Outro sim, no momento em que você estiver cantando, é que você não é o cantor original. Algumas vezes, os nossos irmãos pegam os microfones e querem fazer os mesmos bocues ou melismas que o cantor original faz. E aí ele começa lá a cantar na igreja e começa a fazer aqueles trejeitos e coisa e tal. E às vezes ele não consegue alcançar as mesmas notas, as mesmas formas que o cantor original faz. Nós temos alguns cantores que eles se destacam nos melismas e também nos seus bocues, na hora de fazer, na hora de cantar. E alguns dos nossos irmãos tentam fazer a mesma coisa e não dá muito certo. Então, irmão, se você não consegue, se você não sabe, não faça, porque você vai acabar fazendo umas palhaçadas na frente da igreja. Evite isso, irmão. Lembre de uma coisa, o seu alvo, irmão, não é você. O seu alvo é evangelizar. Nós queremos conquistar aquelas pessoas que estão nos visitando para Cristo. Então, se o irmão começar a chamar atenção para você, não é a atenção da mensagem que a música quer passar, não é a mensagem que o pregador acabou de fazer e que você está fazendo a música de apelo. Então, evite esse tipo de situação, com você fazendo aqueles lá trejeitos, lá, aquele tipo de palhaçada, que vai fazer com que as pessoas fiquem prestando atenção mais a você do que na canção ou na mensagem que aquele poema quer transmitir para as pessoas. Evite esse tipo de situação, que não fica muito legal na igreja e fica meio constrangedor para aquelas pessoas que estão assistindo e também para as nossas visitas. Outro sim é a questão da nossa articulação. Temos que fazer um treinamento de articulação. Esse treinamento vem através de trava-línguas. Então você pode baixar alguns trava-línguas e fazer com que esses trava-línguas melhorem a sua articulação, a forma de você abrir, a forma de você falar, a forma de você pronunciar as palavras. Lembre que nosso som, ele está diretamente ligado aos nossos lábios, à nossa lingueta, aos nossos dentes. Geralmente, a pessoa, quando vai cantar, ela quer esconder os dentes e a voz fica meio feia. Então, quando você for cantar, você tem que realmente mostrar os seus dentes.
Eles têm que aparecer. Eles não podem ficar batendo no outro, né? Como eu fiz agora há pouco. Mas eles têm que aparecer, porque você vai fazer o som de zoom, X, S, F, P, B, sem que haja problemas na sua articulação. Então, treine isso, treine essa questão da sua articulação com trava-línguas em sua casa, no grupo em que você canta, para que tudo isso possa melhorar o momento em que você vai cantar, ou numa parte especial, ou com a congregação. Cantar, às vezes, deve utilizar-se de um determinado tom. Esse tom, ele tem que ser mantido do início ao final da música. Às vezes, nós não conseguimos manter este tom. E, por esse motivo, nós trouxemos para vocês uma canção que pode lhe ajudar a treinar a questão do tom. Então, é um treinamento vocal. Se você puder nos acompanhar nesse momento, nós acharemos bem interessante. Vamos cantar juntos essa canção que chama-se Depois do Dó. Vamos ouvir e também reproduzir. Vamos subir 3 vezes. Começaremos no Dó 3, que é o Dó central, iremos para o Ré 3 e também iremos para o Mi 3. Logo depois, encerraremos a música. Ouçamos e, se você puder, aí, cante junto. Dó 3. Depois do Dó vem o Ré, depois do Ré vem o Mi, depois do Mi vem o Fá, depois do Fá vem o Sol, depois do Sol vem o Lá, depois do Lá vem o Si, depois do Si vem o Dó, desce do Dó para o Si, desce do Si para o Lá, desce do Lá para o Sol, desce do Sol para o Fá, desce do Fá para o Mi, desce do Mi para o Ré, desce do Ré para o Dó. Subiu, Ré 3. Depois do Dó vem o Ré, depois do Ré vem o Mi, depois do Mi vem o Fá, depois do Fá vem o Sol, depois do Sol vem o Lá, depois do Lá vem o Si, depois do Si vem o Dó, desce do Dó para o Si, desce do Si para o Lá, desce do Lá para o Sol, desce do Sol para o Fá, desce do Fá para o Mi, desce do Mi para o Ré, desce do Ré para o Dó. Subiu um tom, Mi 3. Depois do Dó vem o Ré, depois do Ré vem o Mi, depois do Mi vem o Fá, depois do Fá vem o Sol, depois do Sol vem o Lá, depois do Lá vem o Si, depois do Si vem o Dó, desce do Dó para o Si, desce do Si para o Lá, desce do Lá para o Sol, desce do Sol para o Fá, desce do Fá para o Mi, desce do Mi para o Ré, desce do Ré para o Dó. Foi o que vocês acharam? Se você conseguir cantar dentro desse tom, nós subimos apenas 3 tons. Saímos de Dó 3 a Mi 3. Você pode aumentar essa exercitação com a ajuda de um violão, de um teclado, aí na sua igreja.
e treinar essa vocação dentro da sua amplitude vocal. Nunca ultrapasse isso, porque senão você vai estar fazendo algo que não está dentro da sua tessitura, dentro da sua amplitude, e você pode fazer algo de feio na hora do canto. A outra coisa que nós temos que entender é a questão do ritmo. O ritmo é algo que nós temos nos preocupado muito na hora de cantar. Quando as pessoas começam a cantar com playbacks, os playbacks eles já vêm numa rítmica pronta e você às vezes consegue acompanhar o playback, outras vezes não. E assim, essa rítmica ela começa a fazer com que as pessoas achem que não conseguem cantar, por exemplo, com música ao vivo. Nós aconselhamos a você procurar pesquisar dentro da internet o método chamado de O Passo, do professor Lucas Ciavata. Ele trabalha o método dizendo que o nosso corpo ele responde ao ritmo da canção. Então, se você conseguir trabalhar em cima daquilo que o seu corpo está dizendo para você, se você conseguir cantar em cima daquilo que o seu corpo está falando com você, você vai conseguir cantar dentro da rítmica. Nós temos, por exemplo, ritmos 2x2, 3x3, 4x4. Esses ritmos são divididos em meio tempo e metade do tempo. Então, trabalhe isso dentro da rítmica com o professor Lucas Ciavata. Será muito bom se você conseguir fazer isso. Num tempo 2x2, num tempo 3x3 e num tempo 4x4. O programa que nós estamos utilizando é chamado de Zara Rádio. Esse programa ele é essencial na igreja para que nós possamos fazer uma boa sonoplastia, um momento de louvor, um momento em que nós estivermos fazendo um apelo, ajudar o pregador, ajudar aos momentos dentro da igreja, sem que haja uma interrupção no momento de troca de música. Por exemplo, digamos que o pastor esteja ali naquele momento em que ele vai fazer um apelo para a congregação. Aí você começa a colocar uma música que nós selecionamos aqui, Ele é, dos Arrais, e nós vamos utilizar um pouco do programa Zara Rádio. Então vejam só o que acontece. Soltamos o programa e a música começa a tocar. E o pastor está fazendo lá o momento em que ele está apelando para que a pessoa possa sentir a necessidade do Espírito Santo cada vez mais na vida dele. Então ele tem que chegar ao momento crucial que é a decisão de tomar ao lado de Deus. E de repente a música vai terminar. O que você vai fazer? Você vai clicar em cima da mesma música e virar nesse botãozinho aqui, em que ele vai fazer um next, um stop na primeira música e um play na próxima música. Então ele vai fazer isso. Com isso, olha o que acontece quando você o faz. Uma música diminuiu e a outra começou. É um corte automático. Ele faz isso, a música vem tocando e a outra está parada. E quando você começa a dar o next nele, ele faz isso. Certo? De modo gradual, sem que haja um problema de interrupção. Terminou tudo, o irmão quer ir, todo mundo quer ir para casa, e aí o que você vai fazer? Você vai soltar uma música para a igreja poder sair e sair cantando. Irmão, a igreja, ela tem que sair de dentro todas as pessoas com a música no coração. Então você procura uma música que esteja relacionada à pregação. Durante a pregação você faz essa procura
e você vai soltar essa música. E dependendo se o momento for, por exemplo, de um JA, você solta uma música alegre, como essa música que é Maranata. Olha que a música acabou e a outra começou sem que haja problemas nenhum. E você soltou a música Maranata. E o pessoal, irmão, o pessoal vai sair cantando de dentro da igreja. Não tem jeito. Por quê? Porque é cativante. E as pessoas vão sair de dentro da igreja cantando. Quantas e quantas vezes nós colocamos uma música que a pessoa olha e diz assim, poxa vida, não tem nada a ver. Então, faça essa pesquisa rápida, ache uma música em que esteja de acordo com a pregação e que as pessoas possam sair de lá cantando essa canção para irem para casa. Deixe sempre também a sua mensagem para as pessoas. Queremos aqui encerrar a nossa participação nesta programação. Vamos deixar com vocês o nosso contato e se você desejar, então, entrar em contato conosco, basta nos procurar através dos nossos contatos. Josenildo Salles de Araújo, nosso telefone é 0 operadora 86 988 53 85 83 ou pelo nosso e-mail tildo@hotmail.com ou thiwdo@gmail.com. Para nós foi um prazer muito grande estar com vocês durante este treinamento e que se você precisar de todo esse material, nós temos ele também apostilado. Entre em contato conosco e nós estaremos enviando para você. Obrigado e até a próxima.